Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Vamos aqui com comentários do canal 4x4, já deixando os créditos aqui ao canal do 4x4 na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. E lembre-se, pessoal, de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Agora, pessoal, sem mais enrolação, bora para mais uma notícia. Tem a saidinha para não ter revolta, argumentos que poderiam muito bem estar no nosso quadro de humor, talvez, Ana. Bom, faz um apanhadão aí dessas votações todas, uma terça-feira muito especial para todo mundo, para o Brasil. Vamos lá, Lacombe. Bom, é saidinha para os bandidos, de fato, né? Porque a bandidolatria é o que prega essa gente, enquanto tranca os presos políticos, os inocentes do 8 de janeiro. A gente sempre fala, né, que os vândalos, aqueles que quebraram Brasília naquele 8 de janeiro, que eles paguem de acordo com a lei, mas nós sabemos que tem muita gente inocente nesse meio, senhoras de 71 anos recebendo pena de 15 anos de cadeia, mas aí para essa gente quanto mais tempo na cadeia, melhor. Bom, o resumo para mim, Lacombe, é o seguinte: ficou muito claro que este desgoverno não tem voto, não tem. O que me preocupa nesse caso é que o governo pode abrir mais ainda os nossos cofres, usar mais ainda dinheiro do pagador de impostos para ver se empurra, né, goela abaixo com dinheiro os votos que eles precisam para algumas pautas. No entanto, Lacombe, eu acho que da terça-feira e dessa semana, e dos últimos meses e dos últimos anos, mas que para mim foi resumido na principal pauta desta semana, foi a manutenção do veto 46 do presidente Jair Bolsonaro. Porque sem essa manutenção, sem a liberdade de expressão, a gente não consegue discutir absolutamente mais nada. Eu sei que tem muita coisa, né? A gente sempre tem que ficar com um olho no peixe, um olho no gato, é muito pratinho rodando no Brasil, é reforma, é CCJ, é isso, é aquilo. Mas o topo da nossa lista de prioridade prioridades tem que ser a manutenção da liberdade de expressão, porque sem ela, Lacombe, a gente não discute mais nada. A gente não discute o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, a gente não consegue mostrar que os caminhões estavam sendo parados e multados, a gente não consegue mostrar os absurdos econômicos, os absurdos sociais, os discursos. Sem essa liberdade de expressão, o Brasil acaba. Então, a manutenção do veto 46 do presidente Bolsonaro, para mim, foi uma das coisas mais importantes que o Brasil fez, que o Congresso fez nos últimos anos. Nos últimos anos. Então, a gente precisa ser um disco arranhado em relação a essa manutenção, porque essa batida e essa guerra declarada contra o debate aberto, o debate honesto, nas redes sociais, nas plataformas digitais, no jornalismo independente como o nosso, por exemplo, essa guerra não acabou com a manutenção do veto 46. O PL 2630. Pode ser que, né, ele esteja na gaveta agora, daqui a pouco ele volta com outro nome. Veio o 8889, que também colocava uma mordaça nas pessoas, no jornalismo independente, nos produtores de conteúdo. Daqui a pouco eles vão inventar alguma coisa, Lacombe. Então, eu acho que nós precisamos sempre ter atenção no veto 46, a gente tem que ter esses números na cabeça. É o veto 46, é o PL 2630, é o 8889. Sem isso, sem essa liberdade que foi muito bem protegida pelo presidente Jair Bolsonaro, não adianta, a gente não vai conseguir discutir nada, vai ser desinformação, vai ser fake news, vai ser cancelamento, isso aqui é mentira.
Portanto, acho que o meu resumo é esse. De tudo que aconteceu na terça-feira, a manutenção do veto 46 foi uma das coisas mais importantes que o Congresso poderia ter feito para o Brasil e fez. Deputado, bom, a gente já teve Lewandowski falando sobre isso, Lula falando sobre isso, sobre a judicialização da questão das saidinhas, levar isso para o STF como uma medida inconstitucional, e sobre essa manutenção do veto do Jair Bolsonaro, né, que impediu essa tipificação do crime de comunicação enganosa em massa, a gente já tem aí essas ameaças todas. A gente já tem, por exemplo, o STF de olho nessa pauta há muito tempo, inclusive pressionando o Legislativo para que aprove, senão o próprio Supremo aprovaria algo nessa linha aí do PL da censura. E temos o TSE já, né, com seu aparato preparado, com as suas resoluções que vão estar em vigor nas próximas eleições municipais. Então, de que maneira o Congresso e a Câmara dos Deputados, em especial, pode agir para que a gente não tenha, mais uma vez, uma interferência no Legislativo, deputado? Lacombe, o Congresso, que parece ter sido uma semana de vitórias, nem sempre a gente vai conseguir, apenas o Congresso, levar adiante todas essas questões, né, de liberdade de expressão, liberdade de imprensa, dentre outras. O que eu falo, e aí não é só para o Congresso, mas também para outros políticos que eu tenho contato, dentro do Executivo Estadual, do Executivo Municipal, Assembleias Legislativas, é que pouco importa se amanhã, por exemplo, o STF vai fazer alguma bizarrice jurídica relativa à liberdade de expressão. Se eles vão querer, por exemplo, regulamentar a mídia, seja lá qual teoria eles vão utilizar para fazer isso daí. O que não pode é esse desgaste ficar no nosso colo. Eu não posso, enquanto deputado, dizer o seguinte: eu não vou votar aqui para manter o veto 46 do presidente Bolsonaro e garantir a liberdade de expressão, porque amanhã o STF vai derrubar isso, enfim, e vai atropelar o Congresso mais uma vez. Se nós não tivermos uma postura atuante, nós nunca saberíamos, né, se não tivéssemos, nós nunca saberíamos que existe esse problema dentro da Suprema Corte. Se hoje nós estamos botando em pauta a questão de impeachment de ministro do STF, é porque já está claro para a população que o mal está vindo dali, que tem sido uma ferramenta contra o legislativo, um abuso. E aí você não precisa ser um grande entendedor do sistema constitucional, de freios e contrapesos, mutação constitucional e etc., para você ser um cidadão comum e entender todo esse problema. Então, isso daí posto, eu digo que se não fosse, né, a aprovação, na verdade, a manutenção desse veto 46 do presidente Bolsonaro, eu, por exemplo, estaria certamente com receio ou talvez até impedido de fazer comentários sobre determinados assuntos, já que hoje eu sou investigado dentro do STF por ter compartilhado, vejam vocês, uma matéria da Folha de São Paulo que criticava o governo Lula, que demorou 4 dias para enviar a Força Nacional para o Rio Grande do Sul. Diga-se de passagem, né? A iniciativa dessa denúncia partiu de ninguém menos do que o ministro de comunicação do Lula, que é o Paulo Pimenta, também conhecido como Montanha na lista do Odebrecht, consta até hoje no site do G1. E o ministro Lewandowski colocou adiante, né, a denúncia, o STF aceitou, e aqui eu trago mais uma boa novidade. É que esse processo relativo a, entre aspas, a falsa acusação de fake news contra mim, que na verdade era verdade news, né? Esse processo ele foi distribuído. Pela primeira vez, o Alexandre de Moraes ele não avocou para si essa competência nesse tipo de matéria. A relatora agora é a ministra Carmen Lúcia. Né? Então, vejam só, se tivéssemos a derrubada do veto 46 do presidente Jair Bolsonaro, qual seria a minha situação hoje em dia? O Paulo Pimenta estaria batendo no peito e falando: eu só estou cumprindo a lei. E talvez a ministra Carmen Lúcia viesse a me condenar de maneira injusta, dizendo: eu estou seguindo a lei. Porque a gente sabe que, no final das contas, já pouco importa o mérito do que é verdade e o que é mentira. Os poderosos de Brasília estão colocando goela abaixo das pessoas, o que eles bem entendem. Finalizando, basta você reparar qual foi o tema prioritário traçado pelas mídias sociais do governo, pelo secretário de comunicação e até pela mais alta autoridade do país, que é um presidente descondenado como Lula. A prioridade deles foi falar que o problema da enchente no Rio Grande do Sul eram as fake news
E o segundo problema era a falsa narrativa de civil salva civil, como se houvesse uma concorrência entre servidores públicos e voluntários. Eu vejo como muito positivo, né, o povo gaúcho, o povo de Santa Catarina e vários outros que voluntariamente se lançaram naquelas águas, alguns inclusive morreram, pescadores com seus barquinhos nos resgates. Eu acho isso muito positivo, mas a assessoria informal de comunicação desse governo, que eu não preciso falar, vocês sabem quem é, colocou essa pauta adiante. Então, importantíssimo, concordo com a Ana Paula Henkel, eu acho que está na base. Se nós não pudermos criticar os erros de um governo, aí a gente está fadado a ter esse governo pelo resto da vida. E deixa eu agradecer. Diga, Ana, claro. Posso aproveitar que o Eduardo está com a gente hoje, fazer uma pergunta para ele, né? Convidado para comentar, mas aqui também a gente abusa e faz pergunta, faz entrevista também. Deputado, estávamos falando da liberdade de expressão, né? Houve, né, uma pressão muito grande nas redes sociais. Assim que o PL 8889, o da Globo, entrou na pauta na calada da noite, as redes sociais imediatamente, né, tocaram o alarme. No outro dia, a mesma coisa. Como são os bastidores ali no Congresso, ali na Câmara, em relação à pressão das redes sociais? Porque é importante o povo saber se a pressão realmente é comentada ali. Não, olha, as redes sociais estão falando sobre isso. Os parlamentares conversam, Eduardo, sobre essa pressão, sobre o que está acontecendo nas redes sociais? Com certeza, Ana Paula. Se não fosse, né, uma preocupação dos políticos, eles colocariam esses projetos para aprovar à luz do dia. E você falou muito bem, principalmente o projeto 88 e 89, que a gente apelidou de projeto da Globo Lixo, porque iria taxar várias plataformas, à exceção da Globoplay. Esse projeto foi assim no mesmo dia. Para vocês terem uma noção, eu sou deputado federal, eu tenho a minha assessoria, tá? Inclusive é graças à minha assessoria que eu apresentei as emendas contra invasão, aborto e mudança de sexo, que eu vou comentar provavelmente mais adiante. Mas ainda com a minha assessoria, estão vendo um vídeo do deputado Gustavo Gaia. E aí, ao ver esse vídeo, liguei para um, liguei para outro, confirmei, etc., e entramos em campo. E dentro do Congresso, quando vocês veem o Congresso ali, o plenário cheio, e tenho que falar para vocês que muitas das vezes, né, não é necessário o plenário estar cheio, porque após a pandemia virou rotina você apenas marcar presença no plenário e poder votar através do seu celular, do sistema Infoleg, mas o plenário cheio, e as pessoas comentam isso. Ora, a gente já viu aqui, né, líder partidário, como por exemplo o líder do Republicanos, o deputado Marcos Pereira, reclamando, né, das críticas que ele vem sofrendo na rede social, e aí, normalmente, adjetivos como ataques, milícia digital e etc. Mas são críticas de pessoas populares. Ninguém quer ver o 2630 ou 8889 aprovado e não poder ter a liberdade de comentar o que bem entender na internet. E eu lembro, o que existe hoje para o mundo de fato, que são os crimes contra a honra, né, calúnia, injúria e difamação, ele é perfeitamente aplicado. Seja se você faça o uso dessas palavras ofensivas numa praça pública, numa carta ou na rede social. Então não precisa de lei nova para você conseguir alcançar na rede social e responsabilizar uma pessoa se ela realmente te atacar. A gente às vezes move processos contra, né, quando a gente acha que vale a pena, contra outras pessoas notórias nesse sentido. Então, finalizando, Ana Paula, é muito comentado. As pessoas que estão nos assistindo podem ter certeza. Aquele seu post que tem 10 curtidas, que tem 2 compartilhamentos, né? Qualquer iniciativa dessa ajuda na pressão lá em Brasília e vira comentário. Se não fossem vocês, eu não tenho sombra de dúvida que eu, Gustavo Gaia, Nicola, Júlia Zanata, Carol Detoni, não seríamos páreo para todo esse sistema. Muito obrigado a vocês, internautas. Não existe crime de opinião, né? Crítica não é ataque, né? Negócio de milícia digital, pelo amor de Deus, ninguém merece. E a turma que acompanha o 4x4 todo domingo sabe disso. E, deputado, eu recebo às vezes aqui umas informações sobre as doações por Pix que mantém o 4x4 no ar. A gente quase não conseguiu viabilizar essa 4ª temporada, mas estamos aqui firmes e fortes. E os valores mais corriqueiros em doação são R$ 22,00, R$ 22,22, já vi R$ 222,22.
A turma gosta do 22, o pessoal que acompanha o 4x4. Muito obrigado a todos vocês que Você viu contribuem lá com a como as produção. doações do Trump? Eu não vi. Também foi muito, né? Nós vamos falar disso. Só para Vamos abrir um falar parênteses disso. aqui, 30 segundos. Perdão, então, mais para frente vai ficar. Desculpa lá, Kombi, estou interferindo Não, na pauta foi. já. Você já pode puxar meu Pode puxar, depois a gente volta, não tem Aqui é problema nenhum depois. bate-papo, Eduardo. Pode trazer os 50 na verdade, milhões foi aí em mais de 24 horas. Já chegou a isso? Eu estava desatualizado. 54 já passou, milhões. foi nas 48. Eu vi uma entrevista do filho do Trump, o Eric Trump, falando que em 48 horas atingiu 70 milhões de doação, só considerando as doações que são de 10, 20 dólares, doações pequenas. Porque se forem consideradas... Ao presidente ali da Venezuela, né, ele mandou até o Supremo Tribunal falar, não é para associar o meu nome ao ditador da Venezuela. E agora as relações se baseia até mesmo pelo TSE, né? Se baseia até a justiça brasileira agora que quer participar lá do encontro com a Venezuela. É o atual governo, é o exemplo da atual gestão que fala uma coisa, faz outra, pede uma coisa, faz totalmente ao contrário. É o que o Lula faz, é o que o atual governo faz. Assim, a gente não acredita em nada que venha desse povo ou dessa imprensa militante que passa a mão na cabeça desse pessoal. A gente não acredita em nada. O videozinho ali dele abraçando as pessoas é a mesma coisa que está acontecendo aqui no Brasil. Em meio a tragédias, o governo ali preocupa-se mais com a foto para postar nas redes sociais. Quem não lembra aí do fotógrafo do Lula pedindo pro pessoal se afastar para ele tirar uma foto boa do Lula beijando uma senhora que sabemos que essa senhora aí não pode até estar vivendo, né, um momento difícil financeiramente, mas está lá apoiando, né, o Lula. E pessoas que votaram neste governo, né, que não entende nada de política, que não sabem nada do que está acontecendo aqui no Brasil e colocaram, né, o Lula no governo. E ali da Venezuela é igualzinho o que está acontecendo aqui no Brasil. Eles querem viver de aparência, só que todo mundo sabe a verdade, ninguém tem amnésia, né? É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Desde já agradeço, valeu.